Boa noite a todas e todos. Como sempre, que alegria a gente se reunir aqui, né? Hoje, uma quinta-feira, um feriado, né? Teve gente que esqueceu ou pensou assim: ai, não vai ter aula, um feriado aí. Mas, como a gente tinha falado lá no início do nosso cronograma, nós tivemos tantos feriados e a gente não pôde folgar hoje, né? Mas é tão bom estar aqui, né? Que já alivia, já descansa também, né? Queremos agradecer as contribuições que têm chegado todo mês. Esse é o nosso último mês. A Socorro até pediu lá para relembrar. Nós vamos até o dia 30, então nós teremos mais 4 encontros, fora o nosso de hoje. E já vai dando aquela saudade, mas assim, semestre que vem a gente vai se encontrar e já vamos começar a pensar aí os temas, né, para o outro semestre. O que nós pensamos em fazer hoje? Nós fomos motivadas a ler 4 parábolas, né? Da semana para cá, as 4 parábolas de Mateus. E o Ed, depois ele vai nos lembrar o contexto literário no qual elas se localizam. E na sequência, nós vamos priorizar as duas. Claro que é a parábola das 10 virgens e a do julgamento final. Na primeira, nós vamos ouvir essas noivas, né, algumas histórias que nós reescrevemos, e na segunda, com gratidão, o Hildo vai nos ajudar. E como oração, colocar-nos em comunhão com todas as pessoas que perderam, que sentem falta, né, dos parentes, amigos que partiram nesses últimos tempos. Na verdade, todos nós, né, temos alguém. E também, por meio da nossa fé na ressurreição e na vida, as pessoas que já não estão conosco. Então, hoje é um dia assim, e a gente está aprendendo um pouquinho com a Matilde, né, com essa cultura mexicana, de celebrar, não ser um dia de tristeza, mas de celebração. E a gente vai conversar um pouquinho com a Matilde hoje, se der certo, né? Nos irmanarmos com os costumes do povo mexicano. E eu torço, assim, para que a gente consiga ver, né? A gente tenha fé na ressurreição e consiga ver que é um dia de relembrar, de fazer memória de tantos e de rir e de se alegrar com tudo aquilo que nós aprendemos dessas pessoas tão queridas que hoje estão no outro plano, que estão dentro de nós, né? Vamos ver, será que a Matilde consegue falar agora? Ela voltou? Ela voltou? Olá, buenas tardes. Oi, Alzira, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Aqui é buenas tardes. Olá. Olha só, a Matilde está com dificuldade na internet. Hoje o dia está assim, né? Então, o que a gente vai fazer? Vocês viram ali no nosso grupo que a Matilde até partilhou conosco algumas fotos e um vídeo falando um pouquinho da cultura mexicana. E o Ed vai poder falar um pouquinho mais para a gente também. A gente vai sentindo aí e fazendo memória de todas as nossas pessoas queridas que estão conosco aqui e no plano espiritual. A gente tem muita ligação com quem já está num outro plano. As formas de crermos são diferenciadas, mesmo entre os cristãos, mesmo entre os grupos católicos, né? É muito comum no mundo católico a gente misturar com crenças diferenciadas as nossas próprias crenças. É muito comum a gente, por exemplo, adotar costumes que vêm de povos indígenas, costumes de matriz africana, costumes e fé ligada às diferentes frentes do espiritismo,
E isso, mais do que ser problema, porque para a ortodoxia isso é um problema, para nós isso é riqueza. A nossa oração seria com a fala da Matilde, e ela avisou que está com um temporal lá, entrou pelo celular, mas não conseguiu. A gente sabe que Matilde está lá no México, e acho que todas e todos nós tivemos a oportunidade de assistir um filme chamado Coco, a vovozinha Coco, la abuelita. Em português, esse filme ficou conhecido como Viva, a Vida é uma Festa. Se alguém não assistiu, eu até recomendo, porque na minha forma de ver, acho que o Hildo também concorda, a maneira com que povos pré-colombianos enxergam a vida para além da morte tem muito a ver com o jeito com que o povo originário da Bíblia também enxerga a vida depois da morte. A nossa vida continua enquanto alguém do lado de cá se lembra. E é bonito, vocês viram que Matilde compartilhou conosco, a gente fazer oferendas aos que já se foram e fazer do Dia de los Muertos um dia de festa, de celebração, de carnaval. Nenhum problema, sem nenhum, como é que eu diria, sem nenhuma leitura fundamentalista, mas a gente acaba engolindo costume, imposição estadunidense do Halloween, que é só venda de fantasia e mercado, né? E não valoriza as nossas culturas latino-americanas. Então, ontem, ou anteontem, dia do Saci, aqui no Brasil, virou a febre do Halloween, porque o capital estadunidense impõe, né? E a gente não celebra com povos latino-americanos que somos, por exemplo, como a riqueza do povo mexicano, né? Edmilson. O vídeo não é possível reproduzir, está aqui, né? Mas a gente viu os vídeos e, principalmente, quem não viu, olha lá, que Matilde colocou conosco. Eu queria pedir que, num pequeno momento de silêncio, olhando para esses alimentos no chão, partilhados, que a gente se colocasse em comunhão com as pessoas que a gente ama aqui nessa vida e as pessoas que a gente ama que já não estão conosco. E a gente canta com um trecho de um hino atribuído a Paulo. Os olhos jamais contemplaram, ninguém sabe explicar o que Deus tem preparado àquele que em vida o amar. E na nossa maneira de ver, a gente sabe que aquele a quem Deus ama, aquela a quem Deus ama. É assim que a gente quer começar. E se Matilde entrar, depois a gente passa aí a palavra para ela, né? Amém. Amém. Ô, Edmilson, posso falar uma coisa? E agora, você consegue falar, Matilde? Consegui. Não tem problema, tá? Mas a Esli quer falar alguma coisa? Seu microfone está aberto, mas a voz ainda não chega. É a velocidade do som do México até aqui, né? Mas eu a ouço. Se em algum momento você conseguir, a gente dá uma paradinha, porque a gente gostaria de te escutar. Edmilson. Fica tranquilo, tá, Matilde? Eu estou ouvindo. Estou ouvindo. Eu também estou ouvindo. Então, a Esli falou que eu vou falar bem rapidinho, e é mesmo, que a gente quer ouvir essas parábolas. Tarcísio está colocando um link aí, Tarcísio, fala que link que é para a gente. Depois, a Alzira levantou a mão também para, desde a Guatemala, comentar alguma coisa. A palavra é sua. Primeiro o Tarcísio, depois a Alzira. É a respeito do filme. Eu achei ele no YouTube. A Alzira, vai lá. Sabe o que eu queria compartilhar? Aqui em Guatemala também, hoje, Dia dos Mortos, celebramos ontem, porque o feriado é sempre no dia de Todos os Santos. Porém, tem muita festa no cemitério, tem muita pipa,
pipas grandes de 20, 30 metros. Tem até concurso de pipa. Tem comidas típicas, que se chamam comidas de los muertos, comidas típicas. É uma festa, comidas boas que só se come nesse tempo, pratos especiais. Então, é uma outra forma de olhar a vida, de contemplar, de se relacionar com os ancestrais, o valor que é dado aos ancestrais é muito forte aqui. Obrigado, Alzira. Então, isso Muito que eu queria bom. compartilhar. Estamos vivendo esse clima hoje aqui. Que coisa boa. E indo um pouco aí mais ao norte, Matilde estava falando, só eu que não ouvia, vocês ouviam, Matilde. Eu peço desculpas e peço para você retomar, Matilde, por favor. Si era só para partilhar isso. Aqui no México tem muito a festa dos mortos. Na Guatemala, porque antes éramos juntos, e só que os espanhóis vieram e fizeram as fronteiras. Mas a cultura maia é uma cultura que fala muito essa relação que temos com os mortos. A cultura azteca também. Então, tem muito dos nossos povos antigos que tinham muito essa simbologia também com a questão dos mortos. E no México, como diz Alzira, tem essa festa. É uma festa que se faz e que se coloca um altar. Eu falava para Edmilson que quando nós chegamos lá no Brasil, nós colocamos nosso altar na capela. E quando um padre chegou, ele olhou e ele ficou assim como surpreso. E ele falou assim, irmãs, eu vou pedir para vocês não fazer isso porque o pessoal vai achar que é macumba. Então, não façam isso aqui. Então, a gente deixou de fazer isso lá no México. Mas aqui, nós fazemos assim, o pessoal vai lá no cemitério e eles arrumam o túmulo. Fazem também um altar assim, colocando muita comida, muita fruta. Perguntavam que nós fazemos depois com isso. Isso fica de ontem, hoje, e amanhã a gente levanta tudo e a gente partilha com os vizinhos do que eles colocaram, colocaram assim, porque se coloca comida do defunto, do que ele gostava. E se coloca também as fotos dos defuntos, se coloca também água, sal, as velas e o cravo de defunto. É um cravo que se dá muito aqui. Se coloca assim porque diz que essa flor é muito relacionada com o sol. E tem também assim a cor que é laranja, que é uma cor assim muito forte. É para chamar os mortos para que venham para o altar, para fazer essa oferenda. E então, fazer como esse momento também de partilha com eles. E se faz também 7 escadas. Cada um vai fazendo assim de diferente jeito, mas se faz assim como 7 escadas para ir colocando também a foto do defunto. Se faz o pão é como se fosse uma caveira ou ossos de morto. E é uma forma assim de brincar. Se faz muito isso também, se coloca também uma cruz feita com fruta. E também se colocam as flores, que são o símbolo da bem-vinda para a alma do defunto, e que se vai colocando também muito papel colorido que simboliza a alegria do viver. Outra das coisas é que colocam também muitas caveiras de açúcar. Esse é um costume indígena,
E na caveira coloca o nome das pessoas vivas, que é uma maneira assim também de colocar. A Alcira falava que colocam também nas pipas. As pipas são para chamar também os mortos e fazer essa união entre o céu e a terra. Outra das coisas também que se tem como costume é colocar a comida que o defunto gostava, a fotografia, uma cruz também de cal que simboliza os 4 pontos cardeais. O corpo não se corrompe. E um caminho de flores, cravo amarelo, da porta até o altar. E as pessoas que velam durante a noite no túmulo, esperando que o espírito morto desça e desfrute da oferenda, para depois a gente partilhar essa comida. É um pouco isso do costume que nós temos. Essas caveiras. Eu não sei se a imagem ilustra como se faz aí, porque o mercado vai adaptando, né? Mas é muito gostoso. Muito gostoso poder ouvir o que você partilha. E como uma cultura... A gente sabe, me corrija se eu estiver enganado, tá, Matilde? A gente sabe que muitos desses costumes existem antes da chegada da cristandade. Sim. E algumas coisas são comuns, né, em nossa Latinoamérica. Por exemplo, os 7 degraus que você comentava, a gente encontra aqui também nos povos do Paraguai. Sim. É muito rico isso. E como a gente vai fazendo uma imposição religiosa e cultural, matando essas tradições. Por isso a gente pedia para você partilhar. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa para Matilde? Foi essa nossa escolha hoje, de escutá-la, né? No Dia de los Muertos, que é um dia de festa. É um dia da festa. Alguém tem alguma pergunta? Eu vou perguntar. Não posso perder tempo. Irmã, por favor, me diga uma coisa. Essas práticas da tradição cultural, elas são combatidas pelo clero aí no México ou é livre? Eles deixam participar desses encontros? Susana, cortou um pouquinho. Você perguntou se o clero, o quê? Se o clero não combate, não interfere, né? não impõe a exclusão dessas práticas. Como aqui, né? Aqui também, como a irmã falou, quando chegaram, os padres pediram para não fazer. Queria saber se aí no México os padres convivem bem com essas práticas. Convivem bem, porque teve os espanhóis, quando chegaram, eles colocaram também alguns dos indígenas, que também foram padres. Então, isso ajudou um pouquinho a que fosse respeitada essa parte, ainda que algumas coisas são satanizadas. Disso dos mortos, não. Aí tudo bem. O pessoal do clero respeita porque o pessoal também é muito forte a tradição. Então, não tem como mexer. Obrigado, Matilde. Dona Susana, nós tivemos aqui no Brasil um caso muito interessante de um cardeal brasileiro mais quadrado que qualquer quadrado. Coração bom, acho que tinha um coração bom, né? Mas chamado Lucas Moreira Neves. E ele foi nomeado primaz do Brasil. A Igreja Católica tem costume de chamar de primaz o cardeal que assume a primeira diocese, que é Salvador. Diferente, por exemplo, da Igreja Anglicana, que faz a eleição do primaz, e a cada 4 anos a gente tem um ou uma bispa primaz na Igreja Anglicana. Claro que tem problemas, mas só para mostrar. Aqui no Brasil, é primaz o cardeal de Salvador. E Dom Lucas Moreira Neves, quando assumiu, ele tentou proibir que as mulheres negras, na sua tradição, fizessem a chamada lavagem das escadarias do Senhor do Bonfim.
porque isso é coisa de candomblé, é coisa mais ou menos isso, Matilde. Quando Dom Lucas fez isso, ele não deu conta, ele não segurou, teve que dar o braço a torcer. Tão forte é a tradição, né? Até o Vaticano se colocou contra ele daquela vez. Ele não deu conta. Vocês se lembram dessa história, né? Então, algumas coisas são tão fortes que, por mais que a instituição queira impor, a gente não consiga. Que a nossa leitura da Bíblia também nos ajude nesse sentido. Muito obrigado, gente. Coisa boa a gente partilhar tudo. Tem gente que está chegando agora. Nair, Luciene, Mauro chegou um pouquinho depois, Milagro, Leise, né? Cada um e cada uma que foi sendo acolhida no começo e quem não foi, que se sinta também acolhida. Já falamos do nosso dia de finados, com um jeito alegre que o Evangelho nos ensina, e vamos à continuidade do nosso assunto. Nós já estamos praticamente no final do chamado ano litúrgico no calendário cristão, e logo a gente vai entrar no novo ano litúrgico a partir do Advento. Mas os textos que nós normalmente lembramos nas igrejas cristãs no final do ano litúrgico também vão sendo ligados ao final dos tempos, ao fim dos tempos. Então, propositalmente, a gente pensou nas parábolas de Mateus, evidentemente pensando na história de 10 jovens sensatas, que de forma tão bonita apareceram aí nas postagens de vocês. Então, nós vamos pegar a parábola das 10 jovens, que a gente costumeiramente costuma chamar de 10 virgens aí, né? Mas queria antes fazer um contexto, só para relembrar. Nós sugerimos de pegar o texto de Mateus 20 e depois algumas parábolas do capítulo 25 de Mateus. E como a Esli disse, só queria lembrar o contexto literário em que elas estão colocadas. No entanto, antes disso, dando uma olhada nas atividades ali, eu vi que Suzana escreveu algumas coisas interessantes. Vamos hoje fazer o exercício de, se você escreveu, escute o teu texto pela voz de uma outra pessoa. Então, quem podia fazer a gentileza de ler o que Dona Suzana escreveu para a gente? Pode ser eu. Vai lá. Como é que você está? Tudo bom, Guido? Tudo ótimo. Vai lá. Essa que está na tela? Isso. Vou voltar o que a gente tinha preparado. 4 parábolas. Os trabalhadores, as pessoas trabalhadoras, que um sai às 4 da manhã, outro às 4 da tarde, e todo mundo recebe a mesma coisa, o mesmo valor. As 10 jovens prudentes, cada uma à sua maneira, que o noivo excluiu, em forma de pergunta aí, né? Pelo menos 5 delas. Uma outra pergunta, o que é que a gente faz com os talentos que a gente recebe? E essa história de botar ovelha para um lado e cabrito para o outro, né? Essas 4 parábolas foi que a gente ficou de dar uma conversada. E a dona Suzana, Guido, falava o que aí para nós? Lê aí na tela para a gente. São 4 parábolas exclusivas de Mateus. Não tem paralelo nos 4 sinóticos, nem nos outros sinóticos, nem em João. Deve ser lida da perspectiva da esperança do reencontro com Jesus ressuscitado, o noivo que demora a voltar. No final do Evangelho, quando Jesus reúne os discípulos e fala com eles sobre o reino prometido, pretende responder ao que Pedro pergunta em Mateus 19, 24. 27, desculpe. Deixamos todos para te seguir. Que a paixão já está no horizonte dos acontecimentos. Tudo o que se segue é como se fosse as últimas instruções de Jesus, em gesto, cura dos cegos, expulsão dos vendilhões do templo. E palavra, o maior mandamento, a predição da ruína do templo e as parábolas escatológicas. Apontam para a necessidade de estar preparando para a chegada do reino que não tem data marcada, mas que exige confiança
e esperança. Exortação à vigilância, Mateus 24, 45. Muito obrigado, Guido. Obrigado, Marisa. Um abraço, Marisa. Obrigado, dona Suzana. Então, acho que você ajuda a gente a olhar exatamente o contexto literário em que esses textos aparecem. Jesus deve ter contado isso em algum momento, a gente não sabe qual, mas o Evangelho de Mateus faz questão de organizar esses textos já nesse horizonte, claro, também pós-pascal, mas já apresentando a paixão que se aproxima e, de alguma forma, nos preparando. A leitura que Mateus escolhe fazer dessas parábolas é dizer, olha, estejam vigilantes. A leitura que a gente se convidou a fazer também é para ir para além, né, da própria leitura de Mateus. Mas eu só queria, então, lembrar onde é que essas parábolas se encaixam no Evangelho de Mateus. Vocês se lembram? Estou colocando aí uma estrutura bem conhecida do Evangelho de Mateus. Neste caso, eu tirei da Bíblia, da edição da Bíblia da CNBB. Mateus tem 7 partes, né? A gente tem a introdução, capítulos 1 e 2, nascimento, todas aquelas histórias da fuga por Egito, perseguição de Herodes, né? E 26 a 28, paixão, morte e ressurreição, conclusão do Evangelho. Depois disso, a gente sabe, o Evangelho de Mateus está organizado, escrito para judeus, como um novo Pentateuco. 5 livrinhos. É o Pentateuco da boa notícia, né? Cada livrinho tem uma parte narrativa e um discurso, ou um sermão, né? Então, capítulos 3 e 4, Jesus é chamado por João Batista, vence as tentações no deserto, começa. Capítulos 5, 6 e 7, Jesus sobe na montanha, como Moisés subiu na montanha. O decálogo agora são as bem-aventuranças e a interpretação que vem depois do novo decálogo, o chamado Sermão da Montanha. Esse é o primeiro livrinho do Evangelho de Mateus. Vem uma nova parte narrativa, capítulos 8 e 9, Jesus falando da missão que se anuncia. Capítulo 10, Jesus envia seus discípulos em missão. Escolhe os 12, nesse caso, e os envia, com cheio de preconceito na leitura de Mateus, né? Não é para vocês entrar na festa de los Muertos desse povo mexicano. Não é para vocês entrar em terreiro de candomblé. Não é para... Essa é a visão do Mateus do Evangelho de Jesus. Claro que, em outras palavras, ele diz assim, não entrem na terra dos samaritanos, não entrem na terra dos gentios, né? E de primeiras ovelhas perdidas de Israel. Mas é um texto muito bonito, o texto chamado Sermão do Envio, segunda parte. Terceira parte, terceiro livrinho do Evangelho de Mateus, capítulos 11 e 12, uma nova narrativa, e o capítulo 13, Jesus sai de casa, senta na beira do mar, na barca, e começa a falar de parábolas, o chamado Sermão das Parábolas, a gente já olhou um pouquinho. Nova parte narrativa, capítulos 14 a 17, e no 18 ele pega uma criança no colo. Para mim é o sermão mais bonito, né? Lúcia, pega uma criancinha no colo. Se nossos pastores e padres fizessem isso, né? Senta ali no chão e, a partir dessa experiência com a criança no colo, ele dá a orientação da vida na comunidade. Esse é o chamado sermão da vida comunitária. As Bíblias costumam colocar sermão eclesiológico, né? Como é que deve ser o nosso jeito de cuidar das pessoas e cuidarmos uns dos outros na comunidade. Pois bem, vamos avançando no Evangelho de Mateus, uma nova parte narrativa, e aí a gente tem o chamado último sermão no Evangelho de Mateus, que pega os capítulos 24 e 5. O sermão das coisas últimas, do escatom. Por isso a gente fala da escatologia, né? Os textos que nós pegamos, eu vou colocar o mesmo esquema aqui, mas de outra forma. Aproveitando até uma ajuda, o texto que nós pegamos está aqui, né? Olhando de um outro jeito. Primeira parte, narrativa. Primeiro livro, A Justiça do Reino se apresentando. Obrigado, Hildo. Você conhece essa estrutura, né, Hildo? Uma narrativa
e um discurso chamado Sermão da Montanha. Segundo livrinho, dentro desse Pentateuco, a justiça do reino que liberta os pobres, e o chamado Sermão do Envio, no capítulo 10. Nessa parte, a gente tem a narrativa de 10 milagres ali, na narrativa, né? A justiça começa a produzir conflitos, mas as parábolas nos ensinam, lá no capítulo 13, que a justiça do reino vencerá. Chegamos no quarto livrinho, já a quinta parte do Evangelho de Mateus, se a gente conta primeiro, o quarto livrinho vai falar de como viver a vida na igreja e o discurso com a criança no colo, né? Como, se não nos tornarmos pessoas pequeninas, se não aprendermos que a gente perdoa 70 vezes 7. A historinha da ovelha está bem aqui, né? Da ovelha, vamos cuidar de cada ovelha da nossa comunidade, pegar no colo. A gente não está entendendo o que é o reino de Deus. E na sexta parte, então, a chamada vinda de Jesus, que a comunidade de Mateus espera que de alguma forma aconteça, né? Em grego, a palavra é parousia. O reino é para todo mundo. Então, os capítulos 24 e 25 são o último sermão. O que nós escolhemos, então, é dar uma olhadinha em Mateus 20, pelo menos comentar, né? Lembrar que esse texto existe, Mateus 20, e depois Mateus 25. Mateus 20. Para nossa lógica. Estamos todo mundo com a Bíblia aberta aí? Vamos lá, para lembrar? Pega aí Mateus 20. Para a nossa lógica, isso nos desconcerta. A Amélia, que está aqui do lado. Vocês estão vendo a Amélia e a Lúcia aí? Quase cansadas na cadeira, né? Dia feriado, não é feriado para todo mundo. A Amélia acordou às 4 da manhã hoje. Se eu contar para vocês, ela veio aqui em casa, né? A gente se encontrou aqui. Trouxe um pão gostoso, com seus quase 80 anos de idade, desde as 4 da manhã trabalhando. A Lúcia, desde as 4 da manhã, cuidando da mãe dela. O Edmilson, que é mais folgado, peguei às 4 da tarde, né? E na hora do pagamento, começaram por mim. Recebi, fiquei tranquilo. A Amélia não reclamou, não, porque eu conheço a ela. Mas teve gente que reclamou. Nossa, eu que pulei às 4 da manhã. Não foi você também, não, viu, Lúcia? Não sei se foi Socorro, né? Socorro, eu sei como é que ela é, né? Esse povo aí do Nordeste, né? Esse povo das beiras de Campina Grande. Então, eu esperava receber mais. E acho que aí o texto nos desconcerta. O que é que eu combinei com você? Aquilo que é suficiente para você matar a fome dos seus filhos e viver com dignidade, não foi? Foi. Então, e para as outras pessoas, não estou fazendo a mesma coisa? Claro que a interpretação da parábola mexe com o tema da graça, de Deus que age em nós e nos salva de graça. E a gente ainda tem muito essa cabeça da troca, né? Não, eu fiz mais, eu mereço mais. Merecer todo mundo merece, né? E a salvação é graça, e se é graça, Deus nos doa. Pronto. Se eu combinei com você, Leda, se eu combinei com você, Nair, que eu iria te oferecer a graça e a salvação, qual que é o problema? Se o Edivaldo chegou bem mais de tarde, se a Karina também chegou mais tarde e ela também receber a graça. Ou você está com raiva de mim porque eu sou bom. No fundo, a pergunta, todo mundo com o texto de Mateus, ali em Mateus 20, vamos lá. Essa pergunta eu acho muito interessante para o nosso jeito de viver a nossa fé. Versículo 15. Versículo 15. Mateus 20, versículo 15. Laura, você conseguiria ler para a gente, Laura? Mateus 20, versículo 15. Consigo, só que hoje eu estou com a Bíblia diferente, tá? Porque eu não estou em casa, mas eu leio sim. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou você está com ciúme porque estou sendo generoso?
Muito, muito boa a sua tradução, muito boa. E aí o texto se fecha, se vocês leram o texto do Sandro Galazzi, que foi, né? Sandro Galazzi diz que essa última frase, os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos, serve meio que de moldura, né? Porque se vocês verem, Mateus 19 também termina assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. E agora os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. O texto está dentro de um quadro e essa frase funciona como moldura. Antes desta frase, que abre e fecha essa parábola, aí no finalzinho tem essa ideia, ou melhor, essa imagem muito forte, que está muito dentro de nós. Por que que a gente se incomoda quando as pessoas são boas? Por que que isso mexe com a gente? Por que que a bondade de Deus nos irrita? Eu quero ver fulano ardendo no fogo do inferno. Porque ele fez as coisas erradas. Porque ele aprontou. Ele vai ser castigado. Ou eu mesmo tenho medo do castigo, né? Eu mesmo tenho medo do castigo. A gente não consegue ficar feliz quando vê as pessoas felizes. Em muitas situações. Tem católico que se incomoda, por exemplo, quando vê um casal gay alegre e feliz. Não, eu não posso, isso me incomoda. Por que que a felicidade de uma outra pessoa te incomoda? Se você não está feliz, o problema está em você, né? Os pobres fazem a festa. Não, hoje não é dia de festa, é dia de finados. Sim. Por que que você está triste porque o outro está alegre? Por que que te incomoda? E por que que você se incomoda quando Deus é bom com as pessoas? Quisera que os seres humanos aprendessem com a bondade divina, não estaríamos nessa situação aí de a história do povo que diz ter feito a Bíblia justificando o extermínio do povo palestino, como a gente já conversou, e vocês comentaram de novo aí no grupo. Aliás, eu não me lembro, eu acho que foi a Savassa, né? Eu lembro sobre o nome e o nome foge. Oi? Marlene, obrigado, Marlene. Você citava Chomsky, né, que é talvez um dos maiores intelectuais mais equilibrados daquele império maluco que são os Estados Unidos, né? Você colocou um texto muito interessante ali do Chomsky, né? Criticando o próprio imperialismo do país onde ele vive. Ele é muito crítico. Obrigado pela partilha ali com a gente. Por que que nós não aprendemos? E por que que nós temos ciúme quando as pessoas são boas? Este é o capítulo 20. Não dá para a gente pegar todas as parábolas, e a Esli tinha dito, nós vamos escolher duas para conversar mais hoje. A primeira, as duas estão aí, né? Como vocês estão vendo, neste bloco, e a gente chegando no final do ano litúrgico, elas fazem sentido para a gente. A primeira é a parábola, então, das 10 jovens. Vamos fazer assim, a gente vai reler, primeiro, a historinha conforme Mateus a contou. Pode ser que alguma coisa tenha vindo mesmo de Jesus, as parábolas remontam ao Jesus histórico, né? Depois a gente vai simplesmente reler algumas das releituras que vocês apresentaram. Vamos ver como é que nosso coração reage diante das releituras. Não dá para pegar todas, né? Então, convido a gente a ir lá para Mateus, capítulo 25. Não sei se Ágada consegue ler para a gente. E a gente vai meditando, escutando o texto. A partir do 1? Isso, lê para nós do 1 ao 13. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeites nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes:
Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Muito obrigado. Eu vou fazer somente um comentário que eu considero importante do ponto de vista de análise literária desse texto e da história da transmissão. É que a gente chama de história da transmissão. O jeito pelo qual esse texto foi transmitido, primeiro pela oralidade. Algumas frases que aqui aparecem podem ser acréscimos de Mateus, né? Por exemplo, o versículo 13. Vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora, né? Uma interpretação de Mateus. Pode ser que não. Mas também esse texto, depois de escrito, ele começa a ser copiado de manuscrito em manuscrito. A gente não tinha a imprensa, né? Não tinha internet, e os textos eram lentamente copiados. E vários manuscritos antigos trazem junto a palavra noiva. Chegando o noivo e a noiva. Há uma discussão, quem mexe um pouco aí com a exegese sabe disso, né? Se o original manteria a palavra noiva ou não. A maioria até acha que não, por isso nossas Bíblias não colocam, mas manuscritos dos primeiros séculos têm esse detalhe que eu acho significativo. Se a história não foi contada assim, se Mateus não registrou assim, as mulheres não deixaram ficar assim. Então, nós temos vários textos que falam, vários manuscritos antigos, né? Que falam que quando o noivo e a noiva chegaram. E tem muito mais a ver até com a cultura deste povo, que era fazer o cortejo nupcial acompanhando a noiva. Essa é a memória da celebração do casamento no mundo judaico-palestino do lado do primeiro século. As meninas, as jovens, acompanhavam a noiva. Então, do jeito que esse texto aí é uma invenção, do jeito que ele está aí, claro que ninguém está questionando, né, o tema da vigilância, do cuidado, mas ela é uma invenção que não tem muito a ver com a cultura judaico-palestina do primeiro século. O costume era as jovens formarem um cortejo para acompanhar a noiva, né? E é interessante, então, que alguns manuscritos coloquem isso. Não sei se vocês leram ou sabem disso, já ouviram falar. Mas fomos convidadas e convidados, desta vez até um homem participou, né, Divaldo? Coisa boa. A nos colocarmos no lugar das personagens, ou de uma das personagens. Então, é o que a gente vai fazer agora, nessa parte do nosso encontro, mergulhar-nos e nos perguntarmos como é que a gente estaria se sentindo como sendo uma das 5 noivas, das 5 jovens, melhor dizendo, que estavam sem combustível, né? Sem o óleo, sem o azeite para ter a luz. Vamos tentar nos colocar no lugar delas e vamos nos escutar um pouquinho. Eu vou começar, então, pedindo que alguém, pode ser você, Tamara, pode ler o que Leontina escreveu para a gente, e que a gente vai fazendo disso um momento de espiritualidade, de mergulho no texto, mas também um negócio que a gente, na leitura feminista, chama de reconstrução do texto. A gente suspeita, a gente desconstrói e a gente reconstrói. Vai lá, Tamara. Se a Tamara não conseguir abrir o microfone, a Sônia está por aí, Sônia? Bem-vinda. Às vezes você assiste a gravação, né? Sônia lá do Espírito Santo. A Leise, do interior de São Paulo, consegue ler para a gente? Lá de São José do Rio Preto?
Minha tarefa desta semana. Para estarmos vigilantes para ir ao encontro do noivo, precisamos ser praticantes da palavra de Deus, saber acolher o outro com alegria e de seu jeito de ser. As moças convidadas vieram para festas, só que nem todas estão prontas para dar conta do serviço, pois onde existe festa, tem serviço. Tem aqueles que só estão preocupados para a execução da tarefa pela qual foi contratado, se contenta de levar o azeite estritamente necessário. Quem se preocupa com o êxito da festa, toma as providências para que esta não fracasse. Vigiar é estar preparado para a demora. A sabedoria, prudência e a vigilância são identificados com ouvir e praticar a palavra. Tolice, despreparo, desatenção são identificados com ouvir e não praticar a palavra. Quem souber repartir, quem souber distribuir a comida aos que moram na casa, este poderá tomar conta da casa e tomará posse dos bens do seu senhor. Vigiar é isso, cuidar da casa e dos seus moradores. Quando o noivo vier, mais ou menos tarde, ele vai fazê-lo entrar para participar das bodas. Daqui a pouco, tudo vai ficar bem, mais claro para nós. Leontina, gratidão. Na minha forma de ver, você fez uma boa interpretação na linha que o Evangelho de Mateus faz, né? E se você quiser fazer uso da palavra também, fica à vontade. Agora eu queria convidar que a gente escutasse o que Edivaldo colocou. Karina consegue ler para a gente, Karina? Chegará o dia das núpcias, enfim. Como sonhara com esse dia? Havia muito tempo eu me preparara cuidadosa e incansavelmente. Quando chegou a hora de irmos ao encontro do noivo, eu e as 9 virgens transbordávamos de alegria. Nossa animação era muito grande. A caminhada não era longa, mas nossa preocupação foi crescendo aos poucos. Havia um atraso que não era comum. O noivo estava demorando. O sol se pôs e a noite chegou lenta e pesadamente. A escuridão tomou conta. Acendemos nossas lamparinas. Nosso grupo foi ficando silencioso. Em vez de ficarmos vigilantes, o sono venceu a todas nós. E não me percebi disso, e deixei a lamparina acesa. Quando por volta da meia-noite, num sobressalto, ouvi o alerta de que o noivo estava próximo. Vi que estava ficando sem azeite. Tentei convencer algumas das outras colegas, mas nenhuma achou prudente partilhar o azeite que tinha. Havia risco de se acabar e todas ficarmos no escuro. Eu e mais 4 do nosso grupo corremos em busca de combustível para nossas lamparinas. Conseguimos, depois de muito insistirmos numa casa das redondezas. Voltamos apreensivas e ofegantes. O desespero nosso era indisfarçável e percebemos que o noivo e as outras 5 entraram para a festa. Nós chamamos, clamamos desesperadas. Demos todas as justificativas e explicações possíveis, mas o noivo disse que não sabia quem éramos e não abriu a porta. Não conseguimos entrar. O nosso sonho se acabou ali. Não houve nova oportunidade para nós. Só nos restou muito choro e lamentações. Nossa dedicação e vigilância não foram suficientes. Hoje, nossa tristeza ainda se faz maior que a alegria daquela festa. A gente escuta e vai bebendo nas palavras. Eu não vou comentar, né? A gente vai ver outras versões de jovens, depois a gente abre aqui para uma rodada. Só dizendo que o termo no grego não precisa ser traduzido por virgem, tá? A melhor tradução é mesmo jovens aí. Suzana, além de contribuir na reflexão que a gente leu, também fez a versão dela. Suzana, vou pedir para você ouvir pela voz do Fernando.
Fernando, vai lá. As 10 virgens. O noivo estava demorando a chegar. 5 de nós estavam tranquilos, esperando com uma certa ansiedade, mas confiantes. De repente, começamos a perceber o nervosismo das outras, e elas vieram nos pedir azeite. De imediato, todas negamos, mas fiquei com compaixão delas, porque suas lâmpadas estavam quase apagando. Conversei com minhas companheiras que estavam com suas vasilhas quase cheias e combinamos que cada uma de nós daríamos um pouco para aquelas que não tinham mais nada. Todas apoiaram a ideia. Logo, o noivo chegou e todas puderam participar da festa com muita alegria. Ele ficou satisfeito com a quantidade de moças que dançavam alegres, animando a festa. Foi a melhor festa de casamento de que já participei. Gostei da festa também de casamento, né? Como eu disse, eu vou me segurar nos comentários, né? Que gostoso, né? Obrigado, Suzana. Eu escolhi essas, eu sei que Laura também postou, que meio corrido agora, né? Que a Manô também postou, mas a gente não tem tanto. Oi? Bastante? Edmilson, eu acrescentei uma frase aí no final. Depois que eu postei essa aí, eu acrescentei uma frase que não ficou aí, mas está lá no trabalho que eu mandei. O noivo ficou muito satisfeito porque viu como as noivas foram solidárias entre si. O noivo ficou satisfeito porque viu como as noivas foram solidárias entre si. Muito obrigado. Vamos fazer uma rodada sobre a história em si, na versão de Mateus, a história na versão de algumas de vocês, eu repito, né? E vou dizer uma coisa para vocês, né? Não selecionei nenhuma, porque achei melhor não, tá, gente? Peguei aleatoriamente para a gente ver a nossa riqueza. Alguém quer fazer uso da palavra? Gostei do da Suzana, porque houve essa junção das pessoas, né? Porque a gente está bem acostumado com o povo que não dá um pouquinho do seu para o outro, que está faltando, né? E o da Suzana já começou a festa antes de começar o casamento. Vamos dividir, vamos dividir. E assim não falta para ninguém. E eu sempre fiquei pensando, por que elas não podiam ir de duas juntas? Por que tinha que assim, que embora se tinha 5, se tinha lamparina para todo mundo, porque não precisa ter uma luz só para cada? É muito interessante. A internet deu uma pequena oscilada, acho que vocês continuam escutando bem, né? Acho que é aqui. Rodrigo, você está chegando agora, Rodrigo. Você tem azeite suficiente na lamparina ou vai ficar na escuridão, hein, Rodrigo? Bem, a palavra está em aberto. Tem azeite, mais alguém quer azeite. comentar alguma coisa? Tem azeite? Obrigado. Mais alguém quer fazer algum comentário, alguma reação, algum sentimento que tenha batido em si? Eu. Vai lá, Marlene. Então, eu vivenciei hoje essa parábola. O padre pediu que levássemos velas para a missa, e eu me esqueci. Quando eu cheguei na missa, quando ele pediu a vela, aí que a gente ia fazer uma bênção, né, na vela, para a gente acender lá onde a gente quisesse acender, aí eu falei, e agora? Daí tinha uma pessoa com um maço de velas na minha frente. Aí eu pensei, vou pedir para ela. Se ela disser não, fazer o quê, né? Mas eu não tive coragem de pedir. Aí terminou a missa, quando nós saímos e caminhamos em direção ao cruzeiro, onde ele ia terminar a celebração, no caminho eu encontrei uma pessoa conhecida e pedi para ela. Ela estava também com várias, né? Eu pedi e ela me deu, e uma senhora que estava atrás, que eu não conhecia, falou para mim assim, eu vou te dar uma também. E aí eu fui com 2 velas. É interessante, né? Bem,
Nós vamos dar um passo adiante, sem a pressa, sem nada muito. Edmilson, eu nunca Socorro, entendi vai esse lá. negócio, viu? Eu nunca entendi. Primeiro, porque o noivo não abriu a porta e não bota. Eu nunca entendi. E, segundo, não houve a partilha, né, no texto oficial. Não tem partilha. O noivo não abre a porta. O pessoal fica chorando, pedindo para entrar e não entra de jeito nenhum. E a gente não pode mudar o contexto do texto, né? Bom, Pode, não é o que nós estamos fazendo. Pode sim. Sim, A gente... mas aí já não é mais a mesma coisa. Então, por isso que eu estava dizendo, Socorro, que para nós é muito importante, e a gente aprende com as ferramentas, os instrumentais da leitura de gênero, da leitura feminista. E a leitura feminista sempre diz assim, não, primeiro partir da realidade. Primeira coisa, o ponto de partida é a realidade. E a realidade, vocês sabem muito bem, é de partilha, de solidariedade, de sororidade, especialmente entre vocês, mulheres. A gente aprende com vocês... vou precisar do cabo daí. A gente aprende com vocês que a gente reparte, né? Então, o nosso ponto de partida da vida não é esse. Então, essa história aí, ela foge um pouquinho do cotidiano da vida das discípulas e discípulos de Jesus. Claro que Jesus pode ter contado isso em algum contexto, né? Não tem problema, mas ela foge do cotidiano. Então, primeira coisa, partir da realidade. Segunda coisa, suspeitar do que está escrito e perguntar por que está escrito assim. A categoria primeira na exegese feminista é a categoria da suspeita. A gente suspeita se o texto saiu da boca de Jesus assim mesmo. Se saiu da boca de Jesus, vai perguntar por que saiu assim, o que ele foi modificado, será que era esse mesmo contexto, né? Suspeita porque se esquece mais uma vez da noiva, e já dei um dia, é suspeita. Não precisamos ter receio de suspeitar, e quando a gente suspeita, nós não estamos dizendo que a palavra deixa de ser palavra de Deus, escrita por pessoas humanas. E isso, vamos trabalhar com tranquilidade, né, Analice? Somos pessoas humanas que escrevemos. Suspeitando, a gente pode desconstruir o texto. Desconstruir interpretações fechadas, jogar perguntas. Por exemplo, esse texto, e é por isso que a gente pediu para ler junto, ele coincide na teologia com o que a gente leu em Mateus 20. Em Mateus 20, a graça é para todo mundo. Para os homens, né? Aqui, como são mulheres, a graça não é para todo mundo? Que história que é essa? Ou a graça é para todo mundo, ou a graça não é para todo mundo. Esse texto, ele bate de frente. E talvez a gente tenha, então, que se perguntar o que está acontecendo com a comunidade de Mateus, que ainda está disputando teologicamente o projeto de Jesus. Tem grupos mais judaizantes no Evangelho de Mateus, mais legalistas, mais seguidores, né, de uma interpretação farisaica, e grupos que estão dizendo, não, a graça é para todo mundo. E o Evangelho de Mateus é cheio dessas contradições. Se por um lado manda no capítulo 10 não ir na terra dos samaritanos, no Mateus 28 ide a todas as nações, né? Se por um lado Mateus exclui a Cananeia, né? Inicialmente, conta uma historinha de Jesus excluindo a Cananeia. Por outro lado, coloca mais tarde, né, que o texto é mais tardio, na genealogia de Jesus, 4 mulheres estrangeiras e fora da curva, né, vamos dizer assim. Então, é um evangelho que está em tensão. O evangelho de Mateus é um evangelho em tensão. Vive uma tensão. Para quem é a graça? Só para os judeus? Só para os bonzinhos? Só para os homens? Só para as mulheres prudentes ou para todo mundo? Então, a gente tem que suspeitar e desconstruir. Em outras coisas, vamos suspeitar do Evangelho de Lucas. Na graça, não precisamos, porque Lucas vai dizer do começo ao fim que Jesus é Salvador universal, é para toda a humanidade. Em outras coisas, a gente suspeita, né? Então, primeira categoria, suspeita. Segunda categoria, desconstrução. Terceira,
reconstrução. A gente atropelou um pouquinho aqui e pediu esse terceiro passo para vocês, e que está sendo tão gostoso, né? O que é você reconstruir a partir dos nossos corpos, da nossa experiência, do nosso olhar? Você pode recontar o texto. Ah, mas aqui não é a mesma coisa. Claro que bom que não é a mesma coisa, Socorro, né? Essa é a nossa capacidade de reler o texto. E algumas de vocês dizem, eu não entendi. E o Edmilson poderia dizer, eu não, até entendo, mas não concordo. Acho que esse noivo está muito escroto, né? O noivo escroto que foi usado aí. Que mania é isso? E gostei quando acho que foi na do Edivaldo. Oxe, quem que é o culpado da história? São as meninas que chegaram no horário? Que eram... Ué? Ou é o noivo que se atrasou? Quem é o culpado aí da história, né? Então, verdade, né, Leslie? Pô, que história é essa? Então, esse tipo de análise, a gente precisa, sim, com toda a liberdade, falar, conversar com o texto bíblico. Obrigado. Nós vamos dar um passo adiante e, dando tempo, a gente ainda volta para abrir uma nova rodada, talvez nos grupos ou não, porque a gente quer ouvir um pouquinho sobre uma outra história, que também tem um pouquinho de diferença em relação a Mateus 20, né? Mas tem perspectivas muito interessantes. É o texto de Mateus 25, o chamado último julgamento. E aí a gente pediu, né, a gente hoje queria se dividir, né, Matilde um pouco, cada uma de vocês, de novo que o Hildo contribuísse na reflexão desse texto. Hildo, com você a palavra. Boa noite a toda a comunidade. Não sei, Edmilson, se você pretende ler o texto ou eu faço uma contextualização. Fica à vontade, acho que você pode, o texto é conhecido, né? Você pode contextualizar, resumir, acho que já é suficiente. Bem, eu queria começar lembrando que essa parábola está no mesmo contexto escatológico como a das 10 jovens. Ou seja, a comunidade está vivendo a tensão entre a presença e a ausência de Jesus. Porque o Evangelho foi escrito lá pelo ano 90, e é um momento em que ainda se está vivendo, por um lado, já uma superação, né, da iminente parousia de Jesus, vinda de Jesus, como Paulo acreditava, né, que ele estaria vivo ainda quando Jesus fizesse a sua parousia, mas como não vinha, então adiaram a vinda para um futuro indeterminado. E ao mesmo tempo, e aí mais do que Paulo, eu imagino, as comunidades mateanas foram trabalhando uma presença de Jesus já, né? Até por isso, o Evangelho termina lá no capítulo 28, eis que eu estarei com vocês até o fim. Ou seja, ele está junto. O Evangelho de Mateus nem ascensão não tem, Jesus não vai embora, ele fica, né? Então, por isso, esse sermão é chamado de escatológico, porque fala das últimas coisas, dos últimos acontecimentos, e é uma referência à parousia vinda de Jesus. E a atitude das jovens, por exemplo, aguardar a vinda de Jesus, e ele, ao mesmo tempo, já está presente, porque ele é o noivo que chega, né, a imagem do casamento, da nova aliança. Jesus é o noivo. E as 10 jovens, poderíamos dizer, são a noiva, a comunidade é a noiva. Mas os escribas que escreveram este evangelho, né, porque foram escribas que aderiram a Jesus, o evangelho do ponto de vista da organização literária, teológica, é o melhor organizado entre os 4. Porque também foram
especialistas em Bíblia, né? Escribas que escreveram, elaboraram esse evangelho. E não é por acaso que eles organizaram, como Edmilson mostrou muito bem, um Pentateuco alternativo, né? Porque é uma época em que as comunidades de Mateus são expulsas da sinagoga, elas não têm mais a Torá, o Pentateuco hebraico, como orientação de vida, mas agora organizam um novo Pentateuco. Mateus é um Pentateuco alternativo para essas comunidades, por isso organizam em 5 livrinhos, Gênesis a Deuteronômio. E no primeiro livrinho é a exigência de Jesus? Levar a lei à plenitude, ao ponto máximo. Daí também a não permissão das 5 jovens a participar da comunidade de Jesus. Porque elas não levaram ao ponto máximo o seu dinamismo amoroso interior. O azeite, ele é muito mais do que óleo para lamparinas. Eu acho que o Edmilson fez bem, a gente pode fazer a leitura feminista naqueles passos que o Edmilson expôs, da narrativa, muito bem. Mas a narrativa é mais do que uma narrativa, ela está apontando para outras realidades. O azeite é justamente a lei e os profetas, toda a escritura judaica, levada à plenitude, até as últimas exigências. Por exemplo, lá em Mateus vai dizer, ouvistes o que foi dito aos antigos, odiarás os teus inimigos. Aí Jesus diz, negativo. Filho de Deus só será chamado quem amar os seus inimigos. Ou seja, isto é levar a lei à plenitude. E na comunidade de Mateus é excluído quem simplesmente cumpre a lei conforme o judaísmo que expulsou essas comunidades das sinagogas, por terem aderido a Jesus e levarem a lei à plenitude. Né? Então, eu estou começando com aquele sermão lá no começo, né? Olha, se nós vamos até o início do sermão, o primeiro sermão, no capítulo 5, nós vamos ver que as 3 primeiras bem-aventuranças estão também no último sermão. E na última narrativa do sermão do capítulo 25, que é o 5º livrinho do Pentateuco alternativo. Então, vejam que o Sermão da Montanha, ele faz como que a ponte que liga com a parábola do julgamento final. As primeiras 3 bem-aventuranças falam dos pobres, versículo 3, em Mateus 5. Felizes os pobres em espírito. Em Lucas só diz pobre. Tá? E no sermão, no último sermão, na cena do julgamento final, ele cita 5 categorias. Os que têm fome são pobres. Os que não têm água para beber são pobres. Os que não têm casa são pobres. Os que não têm roupa são pobres. Os que estão presos, hoje nós sabemos que a maioria são pobres. 99%. E os doentes, a maioria também são pobres. Tá? Então, a segunda bem-aventurança, versículo 4, felizes os mansos porque possuirão a terra. É tirado do Salmo 37, lá diz, felizes os pobres porque possuirão a terra. Os sem terra. E não só terra para plantar, terra para morar. Isso está na parábola do julgamento final. Eu era estrangeiro e você me acolheu. Não tinha casa para morar, não tinha terra. A terceira bem-aventurança, versículo 5. Os aflitos, os que choram. Lá não faz referência direta, mas na bem-aventurança seguinte faz, versículo 6. Os que têm fome. Eu tive fome e você me deu de comer. Assim, a bem-aventurança em Lucas só diz, eu tive fome e você me... Ou feliz quem tem fome, porque será saciado. Mateus acrescenta, amplia a bem-aventurança e inclui sede de justiça.
Não só fome de pão, mas também da palavra de Deus, da justiça, etc. Então, vejam, todos esses, exceto felizes os aflitos, voltam de novo na parábola do julgamento final, lá no capítulo 25 de Mateus. Eu tive fome, eu tive sede, eu era estrangeiro e não tive terra nem casa, eu estava pelado, eu não tinha liberdade e não tinha saúde. Aliás, inverti esses dois últimos. Então, vejam, é muito interessante como eles elaboraram bem o Pentateuco alternativo, fazendo a ponte entre os pobres lá das bem-aventuranças e os pobres aqui desta parábola. E como Jesus chama esses pobres? No versículo 40 desse capítulo 25, mais lá para o final, ele diz: esses são os meus irmãos mais pequeninos. Então, essa coisa, né, da ausência já presente de Jesus, ela se resolve aqui. Como é que Jesus está presente? Ele está justamente nesses pobres. E ele lembra essas 5 categorias de pobres. Ele cita primeiro a fome, como o primeiro direito humano. Se a gente vai lá para o Sermão na Montanha, no Pai Nosso, ele coloca o pão no pedido central do Pai Nosso. Capítulo 6 de Mateus. É o coração do Sermão da Montanha. O Pai Nosso é o coração do Sermão da Montanha. E o pedido pelo pão, o coração do Pai Nosso. Ainda no capítulo 6, no final, quando Jesus fala dos passarinhos que não plantam, mas colhem, né, das flores que não fazem tecido, mas se vestem melhor do que reis famosos, ele lembra 3 desses direitos. Não vos preocupeis com o que comer, beber e vestir. Os mesmos 3 aparecem aqui de novo. E de novo, como lá, aqui cita a fome em primeiro lugar. Então, os direitos humanos fundamentais são para todos, não só para as elites. E são os pobres que não são atendidos nesses direitos, para terem dignidade e vida em abundância. Então, direito ao pão, à água, à casa, à roupa, à liberdade e à saúde. 6. Aí alguns perguntam, por que não 7? Porque para um judeu, 7 tem que ser o número pleno. Vejam as 7 partes do livro de Mateus. Os 5 livrinhos, mais a introdução e a conclusão, 7 partes. Então, várias vezes, número 7, a questão que o Edmilson lembrava no capítulo 18. Quantas vezes tenho que perdoar? 7 vezes? Não, muito mais. 70 vezes 7. Sempre 7. E mais vezes é retomado o número 7. Por exemplo, os 7 pedidos do Pai Nosso. São 7 também, em Mateus. 5 em Lucas, mas em Mateus são 7. Então, por que não 7? Por que eles não acrescentaram mais um? Aí eu fico imaginando que neste 7º estão todos os demais direitos humanos incluídos. Tá? E, então, Jesus conta essa parábola como parábola do reino também. E aqui o rei, no julgamento, no grande julgamento, ele vai separar as ovelhas dos cabritos. Aí a gente se pergunta por que as ovelhas são associadas àqueles que levam a lei à plenitude e os cabritos associados às 5 jovens que não levaram ou que não viveram em plenitude a lei, né? O azeite. Aí, porque tanto cabrito como ovelha você podia assar para o churrasquinho da Páscoa. Lá em Êxodo diz, pode ser um cabrito como uma ovelha.
macho, naturalmente. Mas, e aqui, Jesus associa os cabritos aos injustos, né? Porque no versículo 37, né? Vocês que estão com a Bíblia aberta aí no capítulo 25, versículo 37, Jesus diz, então os justos lhe responderam. Então, se num lado estão os justos, do outro lado estão os injustos. Os que praticam a injustiça. Mas para o Evangelho de Mateus, justo e injusto, justiça e injustiça é muito mais do que nossa compreensão sociológica hoje de justiça e injustiça. Tá? E as ovelhas, então, os justos são benditos e os cabritos são malditos, né? Versículo 41. Apartai-vos de mim, malditos. E associa eles ao diabo, né? Versículo 41. E os outros, então, são associados a Deus. Né? Em linguagem teológica, a prática da justiça é a prática associada ao que é divino, e a prática todas as injustiças são associadas ao mal, ao diabólico. Tá? E, então, estes que estão nesta condição de pobreza são os meus irmãos pequeninos. E estes pequeninos são o ponto alto da presença de Jesus hoje entre nós. Né? Isto mexe muito conosco, porque nós sabemos que muitos dos nossos irmãos e irmãs vão na missa com a gente, mas são como as 10 jovens que não têm azeite suficiente, ou seja, não vivem o amor de Jesus em plenitude. Porque na saída da igreja, quando enxergam um pedinte, olham para o outro lado, para não terem peso de consciência depois de não terem sido solidários, nem ter olhado nos olhos deles. Então, muita gente que reza o Pai Nosso de mãos dadas com a gente é uma dessas 10 jovens, dessas 5 jovens que não levaram azeite. Que nós estejamos entre as que levaram azeite suficiente. E na saída da porta da igreja, não tenhamos a tentação de olhar para o outro lado, quando está um pedinte ali. Né? Então, porque ele é a presença privilegiada de Jesus no meio de nós, tanto ou mais do que a Eucaristia que a gente comungou minutos atrás. Por isso, tantas pessoas não gostam dessa narrativa aqui. Porque comungam a Eucaristia, mas pisam no pobre. E essa narrativa aqui, ela mexe fundo. Porque o critério que já é dito lá no Sermão da Montanha, né? Porque por isso o primeiro sermão com esse é a ponte, né? Que engloba, né? Os 5 livros do Pentateuco alternativo da comunidade mateana. Lá no Sermão da Montanha, no capítulo 7º, diz, não é quem diz Senhor, Senhor, né? Que irá para o reino do Pai, mas aquele que pratica a vontade do Pai. Então, e aqui na parábola do julgamento, então diz o que é praticar a vontade do Pai. Porque a mesma coisa quando no capítulo 22 de Mateus ali, Jesus responde lá ao fariseu a respeito do mandamento do amor. Acho que foi domingo passado ou no retrasado, era o evangelho do domingo, né? E então o fariseu pergunta para Jesus uma pergunta que toda criança sabia responder. Porque todos os dias repetiam mais de uma vez.
escuta Israel, né? Etc. Escuta Javé, Israel, o teu Deus é um só e tal, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Esta seria a resposta que o fariseu esperava. Ir num rito, num culto, num sacrifício, numa celebração, louvar a Deus, é muito simples, muito fácil. O que o fariseu não esperava é que Jesus acrescentaria outro mandamento, e é igual àquele. Amar o próximo como a si mesmo. E isso não é tão simples. Ir numa missa é muito fácil. Pode não me comprometer em nada com os pobres. Agora, amar o próximo como a mim mesmo, é isso que descreve essa parábola aqui do juízo final. Né? Então, mais uma vez, o pão como primeiro direito humano está no centro do Pai Nosso, nas partilhas dos pães, como já refletimos numa noite num dos nossos encontros. Jesus nasce na casa do pão. E ainda, ao sintetizar seu projeto, que faz memória da sua presença e da sua doação na cruz, ele novamente partilha o pão na Santa Ceia. O pão é o centro do projeto do reino. Por isso, a última parábola que Jesus, aqui, ou os escribas que escreveram este evangelho, escolheram a última parábola para colocar ela aqui, para dizer, este é o critério que define quem é de Jesus ou não. Quem vive a lei em plenitude. Se a vossa justiça, ou seja, se vocês não cumprirem a lei em plenitude, se esta justiça não for maior do que a dos fariseus, então vocês não vão ter lugar no reino. Por isso as 5 jovens ficaram fora. Jesus e essa comunidade é muito radical. Muito radical. O evangelho é para poucos. Não é para a multidão. O movimento de Jesus é para ser sal na comida e não a comida. E o sal não pode ser a maioria e a comida a parte menor. Pouco sal para a comida ser saborosa. É para pouca gente a radicalidade do evangelho. Acho que já falei demais, Edmilson. Podes ficar à vontade e acrescentar o que quiser, né? Então, só queria dizer isso. Desculpe, foi meio longo o meu sermãozinho aí. Wildo, se a gente pede para você ajudar, se eu peço para você ajudar, é porque nos bastidores o pessoal diz, a gente quer e gosta de escutar o Wildo. Então, atendendo ao pedido do pessoal. É muito gostoso, Wildo. E a forma com que você relaciona o tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, com os direitos humanos básicos, né? Faz a gente pensar. Para mim é o que fica. Mas nós vamos fazer assim, uma rodada de reações. Tamara está dizendo maravilhoso, o aprendizado, né? Sempre é grande, muito grande, ouvir você, Hildo. E se alguém quer reagir às interpretações feitas da parábola de Mateus 20, as interpretações feitas e releituras feitas das parábolas das 10 jovens, e ao que a Wildo colocou correlacionando, que a gente se sinta à vontade agora, né? Mais um momento de palavras abertas, e hoje a gente tem a intenção de terminar um pouquinho antes, porque eu sei que teve gente que foi até no sol quente também visitar, né, respeitando as nossas tradições, o costume de ir aos cemitérios, e tem gente cansada por aí, né? Tem gente que festejou o dia de finados e também está cansado. Então, a gente vai parar um pouquinho antes, mas antes, a palavra em aberto. Lembrando que é gostoso também o silêncio. Para variar, eu vou... Eu fiquei... Então, por ordem, a Suzana, depois a Matilde, tá? Eu fiquei preocupada
porque eu mandei logo nos primeiros dias a minha interpretação com a questão da solidariedade das jovens prudentes com aquelas que eram imprudentes. E aí eu contaminei muita gente, mas eu fiquei pensando assim, será que era isso que era para fazer? Porque, na verdade, eu inventei tudo aquilo, mas eu não me detive no objetivo do texto do Evangelho, né? Porque o Evangelho tem um texto que é diferente daquele que a gente reconstrói, como você disse. Então, eu fiquei preocupada com isso, e agora com isso que o Hildo falou, que o Evangelho é para poucos. Não, o Evangelho é para todos também, para todos ouvirem, mas é poucos que praticam, né? Então, como nós estamos no meio em que todos praticam, ouvem e praticam, a gente supõe, né? Dentro das suas possibilidades, com as suas limitações, senão a gente ficaria por orgulho. Todos nós tentamos praticar dentro de um certo limite. Eu vejo que Jesus acolhe também essas nossas ideias, assim, de que ele vai dar um jeito, viu? Ele vai dar um jeito de salvar todo mundo, isso eu tenho certeza. Obrigado, Suzane. Não precisa ficar preocupada, porque foi essa a provocação. Era isso que a gente queria. E eu falei, Mateus, a comunidade de Mateus, os escribas que escreveram, têm um objetivo. A parábola até pode ter saído em outro contexto, em outro objetivo. Como Mateus faz, por exemplo, com a parábola das 100 ovelhas e daquela que se desgarra. O Evangelho de Lucas usa essa parábola com um objetivo, no chamado contexto do capítulo 15, né? E o contexto do Lucas conta a parábola para criticar os que não aceitam que Jesus conviva com os pecadores. É lá que está a historinha das 100 ovelhas. Não é nem para os pecadores. Isso é o contexto, o objetivo de Lucas. A mesma parábola no objetivo de Mateus, no capítulo 18, tem um outro objetivo, o cuidado da vida comunitária. Então, as parábolas também se prestam a objetivos diferentes dentro de cada narrativa, e é essa liberdade que nós queremos ter, Suzana. Foi ótimo que você trouxe. Olha, por ordem, nós vamos ouvir a Matilde, a Nair e depois a Marlene. Vamos lá. E a Leise na sequência, né? Matilde. Muito obrigada. Eu gostei muito das colocações que colocaram aí no WhatsApp, porque todas foram assim muito boas. Agora, pensando que Hildo falava, eu pensei assim, se é como quando diz, a gente só pode chamar como a gente se comprometer pelo que falava do Evangelho, que não é para todo mundo. Então, o convite para nós é que ninguém pode fazer o que eu tenho que fazer. Então, é a minha responsabilidade também eu amar como eu. Ninguém pode amar como eu. Então, eu não sei, isso que me fazia assim, pensar no que eu estava falando do Evangelho. Não sei se era isso também. Bonito, Matilde. Muito, muito gostoso o que você coloca, né? A responsabilidade é nossa, é sim. Obrigado. Nair? Eu só queria retomar quanto à primeira rodada, né, que foi feita dos colegas e das colegas que reconstruíram o texto. Na primeira leitura que a gente faz no Evangelho, a gente vai logo dizendo, as jovens foram imprudentes, não levaram. Então, já vai ali um rótulo, uma culpa, né? Porque elas não levaram. E na reconstrução apareceu os motivos, assim, por que elas não levaram. Ou como elas reagiram, por que faltou, né? Então, aquela solidariedade entre as demais. E aí vem um pouco juntar com isso que o Hildo colocava, né? A gente
Logo vai dizer o porquê que passa fome, por que não tem roupa, por que está sem teto, por que está sem trabalho. Logo a gente tem a tendência de julgar. Então, ali a gente percebe que é outro sentido, né? Eu achei fantástica a reconstrução, nos ajuda. Muito, muito agradecido, Nair. Eu também gostei demais, viu? A gente pode continuar colocando as nossas versões ali. E isso não exclui, de forma nenhuma, o objetivo de Mateus, não exclui as considerações, os ganchos que o Wildo fez, de jeito nenhum. Enriquece. Leise, depois a Enedir? Para mim, assim, eu acho que o legado de cada um é único. Por isso que cada um precisa ter a sua lamparina. Então, chegando lá na hora que Jesus for abrir a porta, ele vai querer saber do meu legado, não é do legado do outro, né? Então, o óleo são as ações, né? E Jesus é o noivo. Então, o importante sou eu, é a minha lamparina. Não tem nada a ver com a lamparina do outro, porque se cada um é responsável por suas ações, e a gente vai ter que, a hora que Jesus for abrir a porta, eu vou ter que estar lá firme com o meu legado e responsável por ele durante toda a minha vida até o fim, né? Até a última hora. Não é possível terceirizar o amor, né, Leise? É gostoso, quer dizer, essa riqueza de interpretações, Leise. E eu tenho certeza de uma coisa, que o seu legado, Jesus vai olhar para você e vai dizer assim, Leise, muito obrigado, porque o que eu mais vi você fazendo lá no Solo Sagrado é o bairro onde a Leise mora, o nome é bonito, né? Lá em São José do Rio Preto. O que eu mais vi você fazendo no Solo Sagrado, as suas obras, o seu legado, foi repartir azeite com quem não tinha. Eu conheço você. Obrigado, viu, Leise? Mas eu concordo sim, né? Não dá para terceirizar o amor, repetindo a frase do Hildo e que Matilde já tinha colocado também. Obrigado. Enedir. Eu hoje fiz uma experiência muito bonita visitando um cemitério aqui pertinho, mas muito pobre cemitério, porque não tem túmulos, só cruzes e não tem, né? Então, quando o Hildo falava, me veio muito presente essa questão, ninguém pode amar por mim, né? Uma criança com a mãe estavam acendendo as velas. E aí a mãe disse para a criança, vamos acender uma vela para um amigo que morreu? Aí a criança vai e diz para a mãe assim, espontaneamente, mãe, mas também para o inimigo. Mas também para o inimigo. E ele não tinha vela, a mãe já tinha acendido todas as velas. Aí eu falei para ele assim, olha, vem cá que eu vou te dar uma vela, e acenda. Aí ele disse assim, eu vou acender para aquele inimigo, mamãe. Mas não falou o quê, né? Ficou assim. Então, a criança, assim, a simplicidade com que a criança falou e a espontaneidade me chamou muita atenção. Disse como a gente tem que estar atento àquilo que ninguém vê. Eu agradeço, Enedir, que a gente aprenda, né, das crianças, daqueles 5 sermões, né, gente, o Wildo destacou bem o primeiro e a correlação com o último. O 4º sermão é o sermão que Jesus faz com uma criança no colo, e é exatamente aquele que vai de 70 vezes 7, né, no perdão. É legal. Agora, que a gente também precise, aceite, reconheça que nós vamos ter momento que a gente vai também expressar nossa raiva, nosso ódio, isso vai passar, nós vamos nos curar e a gente vai conseguir amar todo mundo, né? Obrigado, Enedir, coisa linda. Gente, tá rico, tá gostoso, mas eu vou encaminhar o encontro da próxima semana para que nossas lamparinas continuem aí se abastecendo. Então, lembrando, o nosso curso
tem como tema parábolas e milagres. O jeito dos milagres serem contados também é uma parábola, né? A gente sabe muito bem que nós não olhamos ainda que o chamado quarto evangelho, pela tradição Evangelho de João, né? Não usa a palavra milagres. Para o Evangelho de João, o que Jesus faz é assumir-se como o Deus libertador do Êxodo, que lá no Egito fez sinais e prodígios. O primeiro sinal que Moisés faz com a ação de Deus lá no Egito é deixar a água vermelha. O primeiro sinal que Jesus faz no Evangelho de João é deixar a água vermelha. Lá era morte, aqui vinho novo em Caná. Então nós vamos, neste mês de novembro, também dar uma passeada pelo Evangelho de João, olhando os sinais, vendo como João não usa a palavra milagres, né? Os sinais no Evangelho de João, mas também nos perguntando se tem parábolas no Evangelho de João. Vamos começar com os sinais. Então, o que é que a gente vai pedir para esta semana? O Evangelho de João tem duas partes. O livro dos sinais, do 1 ao 11, tirando o prólogo, e o livro da glória, onde Jesus vê que a sua hora chegou. Aqui minha hora ainda não chegou. Aqui a hora chegou. Vocês vão encontrar livros que incluem o capítulo 12, como no livro dos sinais, e autores que coloquem o capítulo 12 como uma transição entre o livro dos sinais e o livro da glória. A gente vai pedir para a gente, então, que cada um leia o livro, cada uma leia o livro dos sinais, João 1 até o 11, pegando do começo das bodas de Caná, indo à ressurreição de Lázaro, para a gente ter uma visão de conjunto. É bom, às vezes, fazer uma leitura, né, de um livrinho. E esse livrinho, dentro do quarto evangelho, reúne os 7 sinais de Jesus. Depois que você fizer a leitura, retome o primeiro sinal, bodas de Caná. E as perguntas que estão aí são pistas de orientação. Não é camisa de força, pode ir além. A primeira coisa, o que é que você descobre de novo? O que é que se mostrou novidade nessa leitura que eu fiz nessa semana do texto? Depois... Não vejo as perguntas, Edmilson. Ah, não está projetando. Eu já vou projetar, Hildo. Obrigado por ter dado um toque. Aparece agora? Ok. Ótimo, né? O que é que se mostra como novidade na leitura? Depois, relacione as personagens que aparecem no texto e a função ou papel de cada uma delas. Agora, toma bastante atenção, porque se você... Quando vez que você vai fazer teatro com a criançada... Ah, eu quero ser a árvore, eu quero ser as talhas, eu quero ser... Personagens também são as figuras que aparecem por ali, não são as pessoas, né? As talhas são personagens no texto, como elas se comportam, para que elas servem? Vai adiante, né? E assim por diante, água, vinho, etc., além das pessoas. Terceiro, tenta relacionar esse texto com as imagens evocadas das escrituras hebraicas, que tradicionalmente nós chamamos de Primeiro ou Antigo Testamento. Eu já fiz uma relação. Por exemplo, né, a água mudada em vinho, a água mudada em sangue no Rio Nilo lá. Mas tem muito mais. Muitas outras correlações. Não precisa ser citação direta, né? Imagens correlacionadas. E o que é que esse texto nos ensina para hoje? Então, primeiro vamos mexendo com o texto, depois a gente manda um texto de apoio, de subsídio, durante o final de semana. A gente vai, então, concluindo por aqui. Foi muito gostoso, agradecido pela contribuição, Matilde, agradecido, Hildo, pela contribuição, agradecidos a cada um e a cada uma de vocês pelas releituras postadas e podem postar mais. Desculpa não ter lido todas, tá? A gente agora vai lendo aí. Beijo carinhoso, um bom final de semana, em algumas possibilidades aí, feriado prolongado, que a vida continue. Boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite.